Estudo Bíblico 2 Coríntios 3. A excelência do ministério da nova aliança, versos 1 a 11. Paulo não precisou dar carta de recomendação aos coríntios para estabelecer sua credibilidade, pois os próprios coríntios eram evidência de seu trabalho. Ele começa aqui um contraste entre o Evangelho de Cristo e a lei do Velho Testamento. Observe os pontos principais. Antiga aliança versus nova aliança. Tinta versus espírito. Pedra versus carne, corações. Letra mata versus espírito vivifica. Ministério da morte versus ministério do espírito. Condenação versus justiça. Outrora versus atualidade. Desvanecia-se versus permanente. Glória versus sobre excelente glória. A letra mata, mas o espírito vivifica. No contexto, a letra representa o sistema da lei do Velho Testamento, que trouxe conhecimento das consequências do pecado, mas não revelou o caminho para a salvação. O espírito representa a palavra de Cristo, que nos dá a solução para o nosso problema. Cartas de recomendação, verso 1. Essa expressão foi-lhe sugerida provavelmente pelo fato de os mestres judaizantes levarem cartas de apresentação fornecidas por Jerusalém, as quais eram usadas para apoiar sua própria causa. Paulo não rejeita de modo geral as cartas de recomendação. Atos 15, 25 a 26, 18, verso 27, 1 Coríntios 16, 10 a 11, mas assim reagiu porque seus oponentes não eram dignos das cartas que portavam. Os tais sempre estavam se infiltrando na obra de Paulo, figuravam entre os seus principais perturbadores e aproveitaram-se de qualquer pretexto ou oportunidade para dar-lhe combate. Agora perguntavam: quem é Paulo? É capaz de apresentar cartas de alguém de evidência em Jerusalém? O que logo à primeira vista era um absurdo. Cartas de recomendação para uma igreja que ele próprio fundara? E Paulo reagiu dizendo que aquela igreja era a carta viva que o recomendava. Paulo mostrou que a sua carta era muito superior, porque ele era recomendado pela própria mudança de vida dos cristãos coríntios. A obra do Espírito naqueles que seguem a Cristo não é separada dos padrões morais da lei, porque o Espírito Santo escreve a lei de Deus no coração do homem, insuflando o amor pelos padrões morais de Deus e poder para obedecer a eles. O Espírito Santo, cujo ministério poderoso e doador de vidas caracteriza a nova aliança, traz nova vida numa medida muito maior e numa distribuição mais ampla do que a que estava disponível na antiga aliança. A antiga aliança sempre foi planejada com o objetivo de ser preliminar ao estágio final do plano de Deus para os tempos, a era da nova e eterna aliança. A liberdade onde está o Espírito do Senhor, versos 12 a 18. A grande diferença entre o Novo e o Velho Testamento pode ser resumida na palavra esperança, pois a glória de Deus que está em nós é permanente e temos vida no Espírito Santo. Nós temos essa esperança e por isso temos motivo para falar ousadamente sobre Cristo. A grande diferença entre o Evangelho de Cristo e muitas religiões e filosofias é a esperança. Outras religiões oferecem a esperança de perder a identidade em algum tipo de consciência universal. Várias filosofias oferecem a esperança de morrer e cessar de existir. Mas Jesus oferece a esperança da vida eterna. Pedro entendeu esse fato quando disse a Jesus: Senhor, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? João 6, verso 68. Paulo disse que as pessoas que continuavam confiando na lei de Moisés ainda tinham um véu que escondia a verdade sobre Cristo. O véu não está mais sobre o rosto de Moisés, e sim sobre o coração dos que não se convertem a Cristo, porque não conseguem enxergar a natureza temporária da antiga aliança. Moisés usava o véu nos intervalos de tempo entre os seus encontros com Deus, para que os israelitas não vissem que a glória se desvanecia.
Êxodo 34, versos 29 a 35. Paulo enfatizou que a glória de Moisés, como um ministro da antiga aliança, era temporária e, portanto, se desvanecia, em contraste com a glória da nova aliança, que nunca se desvanecerá. A verdadeira liberdade está no Espírito do Senhor, verso 17. Temos que entender a diferença entre liberdade e libertinagem. Paulo disse que a liberdade está no Espírito de Deus, mas muitas pessoas procuram liberdade em outros lugares. Até rejeitam a palavra do Senhor, rebelando-se contra a autoridade dele para cumprir sua própria vontade. Tal libertinagem resulta na escravidão espiritual da pessoa. 2 Pedro 2, versos 18 a 20. Pelo Espírito somos transformados na imagem do Senhor. Deus criou o homem à imagem dele, Gênesis 1, 26, 27, mas o homem manchou a imagem com o pecado. Jesus nos mostrou a imagem do Pai, 2 Coríntios 4, 4 e Colossenses 1, 15. Nós somos refeitos à imagem de Cristo, 2 Coríntios 3, 18 e Colossenses 3, 10. Considere as afirmações dos versículos 17 e 18 em relação à divindade do Espírito Santo. O Senhor é o Espírito, e pelo Senhor o Espírito. Moisés cobria seu rosto a fim de esconder a glória que se desvanecia. Paulo permanecia descoberto diante das pessoas com o rosto desvendado, sabendo que a glória da nova aliança nunca iria diminuir, somente aumentar. Do mesmo modo que os cristãos se mostram diante do mundo, refletindo na própria vida a glória de Cristo. Longe de manifestarem uma glória temporária, os cristãos refletem uma glória sempre crescente à medida que são transformados progressivamente à semelhança de Cristo. O Espírito Santo é um escultor silencioso da glória de Deus em nós, e por isso vamos sendo transfigurados continuamente, de degrau a degrau, de glória em glória. Paulo, no verso 18, mostra para nós que vamos sendo transfigurados quando fitamos continuamente a presença de Cristo, buscando sempre a atenção do Senhor. O olhar atrai o olhar do outro. Pelo olhar de Cristo, somos atraídos por Ele. Pelo olhar de Cristo, vamos sendo transfigurados por seu olhar de amor. Ele começa a captar nossa atenção e assim vamos sendo transfigurados, tendo o mesmo brilho que há nele. E é dessa forma que o Espírito Santo vai fazendo a sua escultura em nós continuamente. No meio da dor e das dificuldades, o Espírito Santo nos levanta e imprime em nós as características de Jesus. E essas qualidades o Espírito vai manifestar em nós, que são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Essa é a produção do Espírito Santo. Toda crise busca uma decisão que, por sua vez, vai buscar a graça. E a graça vai buscar uma transformação. Isso é um processo. O Espírito Santo esculpe em nós a mente de Cristo. O ensino é contínuo e progressivo. A transformação é um processo e vai durar enquanto estivermos aqui, nesse corpo mortal. Jesus, como mestre, quer sempre nos ensinar coisas mais complexas e profundas. Deus deu um modelo para o tabernáculo de Moisés. Hoje, o tabernáculo somos nós. O modelo é Jesus e o Espírito Santo é quem faz o trabalho. Aqueles que fitam o seu olhar em Jesus terão a face radiante que ele tem. Mas temos que colocar o nosso foco nele e no que ele ensinou. Temos que refletir em como era o seu agir e o que ele nos transmitiu com o seu exemplo de vida aqui. Quando servimos a Deus, há um brilho diferente e há uma atração diferente em nós, porque é Deus quem nos veste e nos cobre. A vestimenta que Deus tem para nós é uma vestimenta de honra. Os judeus que não se converteram queriam continuar a guardar a lei, rejeitando a graça, e não focalizaram no caráter de Jesus. Quando um judeu se converte, ele para de olhar para Moisés e passa a olhar para Jesus.
Mas Paulo diz que se o nosso rosto estiver descoberto, é a glória de Deus que vai refletir em nós e os mandamentos serão escritos em nossos corações. Jeremias 31, versos 31 a 33, Ezequiel 11, 19. Há muitas coisas que impedem que o nosso rosto brilhe a glória de Deus. O orgulho, a vaidade, soberba, a autojustificação, a impureza, a lascívia, egoísmo, inveja, ciúme, a discórdia, as dissensões e tantas outras obras da carne. Há pessoas que acham que têm que cooperar com a sua salvação através de usos e costumes ou caridade. Elas não aceitam a graça da salvação. Mas tudo o que Deus pede é o nosso coração, o nosso amor e a nossa entrega.